Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do WaynaCast. Comigo, Luana França. E comigo, Johnny Anderson. Hoje estamos aqui recebendo uma pessoa maravilhosa, uma profissional exemplar, que já foi, né, ainda é referência para a Luana, que hoje não atua mais na área, né, mas... Exatamente. Durante muito tempo se inspirou nela. Hoje a gente está recebendo aqui Camila Alvarenga. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, é um prazer estar aqui, gente. Estou muito honrada por isso. Igualmente. E além de tudo ainda, ela é anfitriã do podcast Beleza em Foco também, né? Exatamente. Quanta bagagem, Camila. Pois é, meu nome é Camila Alvarenga, sou especialista em sobrancelha, quase 15 anos na área da beleza, né? Transformando olhares, que eu sempre costumo falar isso, né? Gosto de transformar olhares. Tem um estúdio de beleza onde a gente faz cílios, sobrancelhas. Na área da sobrancelha tem micropigmentação, brow lamination. Os cílios a gente trabalha com várias técnicas e todas elas são buscando naturalidade no olhar, no rosto da cliente, né? Nada tão exagerado. Nosso nicho, nossos clientes todos buscam por naturalidade. E eu também tenho um podcast, né, que fala de Beleza em Foco. Tem um quadro também na TV, né, que é Beleza em Foco também, no programa Superação. E o quadro e o podcast não fala só de beleza por fora, né? Fala de beleza por fora e de fora para dentro, de dentro para fora, né? De todos os sentidos da vida. Então a gente busca a beleza em todos os sentidos da vida da gente, porque a gente tem a beleza de fora que a gente quer ressaltar, mas transmite muito o que a gente é por dentro, né? Exatamente. Então a gente trabalha nesse ramo aí para poder estar levando a beleza. E falando de sobrancelha, como é que você começou nesse mundo da sobrancelha? Conta pra gente aí sobre o seu início na sobrancelha, o que fez você se apaixonar por esse meio? Olha, a minha história de começar assim na área da sobrancelha é meio assim, sem sentido, né? Eu nem trabalhava no começo, né? Eu gostava já de fazer sobrancelha desde a época da escola. Eu lembro que eu fazia sobrancelha das minhas amigas na escola e eu nem sabia que ia trabalhar nesse ramo. Fazia sobrancelha de todo mundo, dos meninos, até os meninos na época gostavam de fazer sobrancelha, era muito engraçado. Quando eu comecei, eu estragava a minha, eu pegava presto barba e passava. E aí eu vinha com a caneta, com lápis, na época só tinha lápis, né? E fazia. Então eu comecei estragando muito a minha. Você também foi assim no início? Nossa, ou não? Se vocês verem a minha foto, tem uma foto minha, tem umas fotos minhas que eu até mostro minhas amigas, da minha sobrancelha finíssima. Lembra daquela era época? assim. Aqui era grossa. O Ana passou por essa fase também. Aqui era grossa e aqui era fina. É uma sobrancelha quadradona. Assim. Quando eu conheci ele era assim, e pretinha, né? Pretinha, lápis preto, desse jeito. Cabelo, e ela naquela época ainda. Cabelo preto, sobrancelha preta. Meu Deus do céu. Se eu posso... Olha, quando eu tava na área, eu postei uma vez, as clientes não acreditaram. Ainda bem que eu tinha uma pra mostrar, porque eu contava e ninguém acreditava. Porque tinha muito essa coisa de, meu cabelo é preto, minha sobrancelha tem que ser preta. Isso. Quando, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. Mas tinha muita gente também que tinha cabelo louro e pintava de preto também. O preto era único, né, na época. Antigamente só tinha rena preta e lápis preto, não tinha mais nada. E eu fazia isso na minha sobrancelha. Era, como diz o meu primeiro professor, né? Que eu nem lembro mais o nome dele. Mas ele falou bem assim que minha sobrancelha era procissão de formiga. Um fio atrás do outro, igual formiga. Era muito, muito fininha. Eu nunca ouvi essa. É diferente. Era bem fininha a minha sobrancelha. Mas conta aí, você começou lá fazendo das suas amigas, dos seus amigos da escola? Isso aí. Aí eu comecei a fazer lá. Aí depois que eu comecei a trabalhar, né, na área da beleza, foi depois que eu já estava trabalhando numa loja e eu decidi fazer, porque eu já fazia de todo mundo, na minha rua, minhas tias, as mães das minhas amigas. Era uma renda extra só, né? Não, fazer. Fazer. Nem cobrava? Não. Elas me falavam bem assim, Camila, faz minha sobrancelha. Aí a gente sentava lá no meio da rua, assim, fazendo sobrancelha, conversando. Passando tempo. Exatamente. Então, assim, aí eu comecei a trabalhar como CLT, né? E eu decidi fazer o curso, né, de sobrancelha.
e fiz curso de sobrancelha e depilação. Depilação eu não me dei bem, não gostei. Não gostei de fazer depilação, só dei sequência mesmo nas sobrancelhas. Fiz o curso, aí logo depois eu já estava grávida no curso, eu não sabia do meu primeiro filho, né? E aí começou a vida do maternagem junto. Já deu uma travada ali. Então, mas no primeiro estúdio você estava grávida. Quando você fez o curso e já montou o estúdio? Não, ou ainda não? Ainda não, só fiz o curso e comecei a cobrar, né, das pessoas a fazer a sobrancelha. Eu falei, gente, eu tô fazendo sobrancelha, agora eu, né, vou cobrar um valor simbólico só para mim poder comprar material. Fazia assim, né? Foi introduzindo. Isso aí. Aí eu comecei a fazer, eu grávida, e fui aumentando, né, a clientela ali, e eu ia nas casas atender, né, ali na região. Né? E depois a barriga começou a crescer mais, mas eu parei. Não trabalhei mais com nada, só deixei minhas coisinhas guardadas mesmo. Depois, mais pra frente, eu resolvi, né, buscar algum lugar que tinha alguém para trabalhar, né, na área das sobrancelhas. E eu queria. Você foi buscar um emprego no ramo. Isso aí. Eu não queria trabalhar em outro lugar. Eu queria fazer assim, eu quero fazer sobrancelha, eu quero, né, seguir o que eu fiz o curso. Aí uma amiga minha pegou o meu currículo e levou para uma clínica, né, que só fazia sobrancelhas. Que na contabilidade, ela trabalha numa contabilidade e lá tinha, né, uma empresa que ela serviço. Isso aí. Aí eu fui e eles me chamaram. Depois de um tempo eles me chamaram. Nesse dia, quando eles me chamaram, eles queriam que eu fosse recepcionista. Aí eu fui e falei, não queria recepcionista, queria fazer sobrancelha mesmo. Ele, então tá bom, se surgir alguma vaga eu te chamo. Depois de nem lembro quanto tempo, né? Já tem muito tempo. Eles me chamaram, mas demorou um pouquinho. Aí eu fui. Aí lá eu peguei mais experiência. Foi lá que eu peguei mais experiência, trabalhando muito, sabe? Porque era cliente atrás da outra. Ficou sério o negócio, né? Era cliente um atrás da outra. Eu atendia muito tempo inteiro. Eu e as meninas que trabalhavam lá. Fiquei pouco tempo lá, né? Depois eu fui resolvi trabalhar sozinha. Foi aí que eu abri meu estúdio. E tem quantos anos isso? Quando você abriu o primeiro estúdio? Quando eu abri o primeiro estúdio foi em 2015. Foi em 2015 quando eu comecei. 10 anos, né? Isso. 10 anos. E eu comecei a fazer o curso em 2011. Quando eu comecei a trabalhar com isso foi em 2011. Eu tenho, assim, os certificados, tudo desde 2011 pra cá. Aí você foi só se profissionalizando cada vez mais. Isso aí. Focando nessa área de sobrancelha. E hoje você trabalha com que tipo de sobrancelha? Todos os tipos? Sobrancelhas de renas? Todos eles? Eu trabalho com rena, tinta, né? Faço brow lamination, faço micropigmentação e epilação egípcia. E os cílios, então, é outra profissional que atende, né? Isso então, aí. Complemento, né? Eu também fiz curso de cílios, mas não gostei, né? Eu achei assim, né? Não é pra mim. Não. Nossa, eu me identifico muito, porque o meu primeiro curso também foi em 2011, quando eu ingressei, assim, eu fiz no curso na Embeleze que eu não ia fazer sobrancelha. Olha como que aconteceu. Uhum. Eu entrei pra fazer um curso de depilação, porque eu atuava num salão que surgiu a demanda no salão. Eu era escovista, e aí começou a chegar gente pra depilação, aí a mulher falou assim, você faz depilação? Eu falei, não, mas eu tenho vontade de fazer. Eu falei, conversei com ele falou, vai, faz, né? Eu fui, fiz o curso de depilação. Nesse curso de depilação estava incluso sobrancelha. E eu nem sabia. Quando eu estava terminando os módulos de depilação, vocês ganharam um curso de design de sobrancelha. E aí surgiu a pegada de vou fazer sobrancelhas, né? Então caiu assim, de luva, né? E eu queria depilação. E na verdade eu atuei muito tempo com depilação também, mas não foi algo assim que eu falei assim, não gosto, né? Eu fiz vários trajetos, né? E você não, você já foi certeiro. Sabendo que você queria sobrancelha. Fez depilação e falou, não é depilação que eu quero. Eu ainda atuei com depilação. Eu dividia
Era uma salinha pra isso, uma salinha daqui, eu saía de uma salinha, entrava outro cliente, entrava e vai mudando o procedimento. Eu comecei com sobrancelha mesmo e depilação, né? Aí eu descartei a possibilidade de depilar, porque eu não gostei. Depois veio os cílios. Os cílios foi pessoas falando, você já faz sobrancelha, você podia fazer cílios também. Aí eu fiz o curso, né, pra poder, né, ter algo a mais no meu estúdio. Sim. Só que eu não consegui gostar. Eu tinha clientes pra atender. Tinha, mas eu não queria. Foi aí que eu falei assim, eu queria alguém que trabalhasse comigo pra poder fazer cílios. Sempre quis, né? Uma pessoa pra trabalhar, pra fazer cílios, ficar do meu lado. E hoje eu consegui. E foi de primeira. Foi de primeira e ela tá comigo até hoje. E eu com cílios também não me dediquei. Fiz o curso. E aí todo mundo falava, você é delicado, você gosta, porque eu trabalhava já com micropigmentação fio, então assim, tem um olhar, tem que ter uma habilidade, né? Porque os fios bem certinhos. Isso aí, é um estudo muito, muito grande. E aí, faz os cílios que aquele fiozinho você vai ter paciência. Menina, não tive paciência. Eu também. É um negócio que olha... É a paciência também, comigo não dá. Aí não rolou mesmo, eu fiz o curso e depois realmente falei, não gosto disso. Também. Eu tô vendo vocês conversarem aqui, mas... É um desafio, né? Você poder fazer cílios e sobrancelha. Eu acho que são duas coisas totalmente diferentes. Tem que ter um cuidado, processo, né? Diferente. Para mim, assim, eu conheço mais sobre cabelos, até pela atuação que a gente tem hoje, né? Os atendimentos que a gente faz, a gente atende mais a salões. Mas eu percebo que essa parte dos cílios e da sobrancelha são duas coisas muito difíceis de fazer, mas também muito diferentes. Exatamente. As pessoas falam assim, porque é no rosto, faz porque é no rosto, né? Só que são dois tipos de coisas diferentes realmente. São dois estudos diferentes, né? Então, duas técnicas. Duas técnicas diferentes. Então, é uma coisa que não dá pra... Dá, tá? Não vou dizer que não dá. Dá sim. Tem muitos profissionais maravilhosos que fazem tudo. Só que tem que ter aquela coisa, você tem que focar em todos os lados, né? Não pode focar em um só. Mas ambas as profissões, né? Ambas as técnicas têm que ter um cuidado, porque o resultado é 8 ou 80, exatamente, né? Ou vai ficar maravilhoso, ou vai ficar algo tenebroso. Exatamente. E algum dia, nessa caminhada toda aí, nessa jornada de vamos fazer amiga, não sei o que. Algum dia já deu errado? Já sim. Não um erro assim, tipo, nossa, né? De deixar lá no meio da testa. Aí não. Mas já ocorreu assim, nem um erro, nem a questão de erro, a questão de não agradar o cliente. Né? Porque a gente acaba não agradando todo mundo, né? Então a gente acaba realmente falhando ali no agradar delas. Algumas falam, eu não gostei, né? Eu queria que ficasse mais arqueada, ou não queria que tirasse mais o finalzinho, né? E às vezes tem gente também que vai... por isso que eu falo, tem que avaliar, mostrar antes, porque quando você não amostra, vendo que você fala assim, já estava assim, ela fala que não tá, já era, você já fez, né? Então dá esses BOzinhos, já deu, hoje em dia não dá mais, porque... A gente já tá bem calejado na situação. Eu acho que essa é a definição de especialista. Isso aí. Várias vezes. Exatamente. O meu diferencial, inclusive, era esse, de mostrar para cliente, olha, às vezes, eu quero assim. Aí ela, mas dá para fazer? Dá para fazer, mas não é o ideal. Sim. Aí eu ia lá e mostrava para ela, mas eu quero, tá tudo bem, você quer, mas acho que essa conversa, esse olhar, né? Profissional é muito importante antes da pessoa decidir se é aquilo realmente que ela quer. Eu acho que é um ponto muito importante. Principalmente a micropigmentação, né? Que é algo que se ficar ruim, vai ficar ruim para a eterna. Quer dizer, mas eu tem uma durabilidade, mas mesmo assim... mas a micropigmentação, é claro, tem a anamnese, tem todo o processo. A cliente antes, ela não se surpreende tão grandemente assim, com o resultado, porque ela tem aquela noção do passo a passo. Mas já aconteceu comigo da pessoa olhar e falar assim, não era essa cor, não. Então, assim, com um profissional experiente, você consegue sair dessa situação, porque já aconteceu comigo de eu fazer uma sobrancelha muito escura, porque o pelo da sobrancelha era negro, então precisava-se ter um pigmento preto para poder ter aquela naturalidade de igualdade. Sim. E no final a cliente, não, porque ficou muito escuro, porque não é isso que eu quero.
e eu simplesmente ir lá e neutralizar na hora e resolver o problema dela. Sim, E mostrar pra ela, tá vendo, ó? Eu neutralizei, foi o que você queria, mas esse aqui não é o resultado ideal porque ainda continua-se com falhas. Sim. Mas resolvi, né? Sim. Então, tudo é um desafio, né? Mas o importante da gente ter essa experiência e perspicácia em saber resolver e tudo mais é um ponto muito importante aí na área, né? Desde quando a Luana começou a fazer sobrancelha, eu que apoiei ela, né? Lá no começo e tudo mais. Ela bancou tudo. Eu parei de trabalhar porque o curso era tarde. Isso. Aí ele arrumou dois empregos. Opções, né? Tinha duas opções. Ou ela estudava à noite e terminava 6 meses depois, ou ela estudava de tarde e terminava 6 meses antes. Falei, ó, vou arrumar outro emprego, você sai do seu e pode deixar que eu me viro. E aí assim foi. Eu arrumei 2 empregos, virei o Julius, virei o pai do Cris. E ela foi fazer o curso. Aí desde quando ela começou a fazer o curso, que ela fez várias coisas, né? Fez depilação, fez isso, fez aquilo, limpeza de pele, e aí começou a migrar para sobrancelha. Foi assim, foi uma caminhada até montar o estúdio, né? Não foi assim tão fácil, foi algo... tem uma caminhada maior. Uma escalada bem complicada. Mas desde quando ela começou a fazer sobrancelha, aí ela sempre perguntava alguma coisa para mim, e aí eu ia lá, às vezes dava opinião. Quando logo no começo, né, que abre-se o espaço, aí eu ia lá, dava opinião, às vezes era alguma cliente conhecida, né, alguém que já era com alguma intimidade, eu ia lá fazer alguma brincadeirinha do tipo, nossa, vai ficar assim mesmo, Deus me perdoe. Aí, enfim, coisas que a gente vai brincando, no dia a dia. Mas aí desde quando que eu comecei a ter essa relação com a sobrancelha, às vezes eu fico olhando assim a sobrancelha das pessoas e vigiando, dando aquela olhadinha, nossa, essa sobrancelha não eu tá sou legal. Eu sou assim, eu julgo as pessoas sem querer querendo. É automático. Era isso que eu ia te perguntar. Algum dia você já viu uma sobrancelha assim tão horrorosa que você chegou a chamar a pessoa para... Não, chamar não. Chamar não. Eu acabo... olhando, né? Eu tenho vontade de falar, mas de chamar nunca chamei, não. Tem que fazer não. assim. Eu trabalhava o tempo todo, eu falo que eu não parava de trabalhar. Mas assim, momento nenhum, só se eu estivesse conversando com a pessoa e a gente... Já aconteceu de eu introduzir o assunto propositalmente e chegar até o ponto, olha, eu acho que o seu formato de rosto, eu começava a levar por esse lado. Mas nunca cheguei vou dar uma opinião, não. Eu sempre criava um contexto e já cheguei a dar, olha, se fizesse assim, né? Sim, já fiz. Não, mas se me perguntarem, eu falava. Eu falava assim, se me perguntar, eu falo. Eu dou Mas dou normalmente minha opinião. aquela sobrancelha muito sinistrona, elas não querem opinião. Não querem. Elas estão se achando a linda. Lindas, exatamente. 99%. E é difícil até elas receberem sua opinião. Não, elas acabam não gostando, verdade. Tipo, por isso que eu acabo nem falando, só se me pedir mesmo. Mas eu falava assim muito que quando eu vou no supermercado, né, as meninas do caixa são muito exageradas. Acho que eu fico pensando assim, elas não gostam da roupa ou do cabelo que tem que ficar preso, aí exagera na maquiagem. É blush, sobrancelhas, cílios, unha, tudo exagerado. E o supermercado, eles pedem isso, porque eles exigem que as meninas se maquiem. Mas eu acho que até pensando aqui, ó, uma ideia aí pra quem trabalha com maquiagem, fazer logo um cursinho e focar no supermercado seria algo legal. Nossa, é bem legal, verdade. Porque treinar, né, uma automaquiagem pro supermercado. Oferecer um pacote, né, lá pras meninas pra poder... a apresentação é importante. Realmente, o supermercado é algo que... Mas melhorou muito. Dos tempinhos pra cá já foi... Mas agora eu acho que não tá nem exigindo mais, porque tiveram algumas questões judiciais. Né? Pode ser, verdade. Algumas se sentiram muito incomodadas, porque o mercado queria que elas tivessem o cabelo no formato X e ela não se identificava com aquela situação. E, enfim, tiveram alguns problemas com relação a essa orientação. Sim. Tanto que agora elas não estão mais padrãozinho, né? Porque antes eram alguns mercados eram muito padrão. Deve ser por isso. Mudou mesmo. Elas têm ficado um pouco mais à vontade. Nessa época, na época que eu comecei, né? Acho que todo mundo que trabalha em alguma coisa repara em algo. Aí quando eu comecei, era na época realmente que tinha.
Muito. E eu só não gostava disso, que eu trabalhava o tempo todo. Eu falava, gente, minha mente não desliga. Aí eu ficava, isso aqui eu faria assim, isso aqui. Isso aí. Parecia uma canetinha assim, ó. E eu visualizava a sobrancelha na pessoa. Era muito bacana. Mas me conta aí que vamos falar agora sobre o podcast também. Como é que você lida, assim, né? Qual foi a sua vontade de criar? Qual a sua intenção em criar o podcast para agregar aí ao seu negócio? Menina, no podcast foi algo que eu não planejei. Né? A Lu que me convidou para poder estar, né, fazendo isso aqui. E eu simplesmente falei, não sei se eu consigo, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu consigo? Por quê? Eu sou do tipo que nas redes sociais eu tô mostrando minha cara falando o tempo inteiro, né? Falando o tempo inteiro. Mas as câmeras me faziam muito medo. Muito medo, mas assim, eu falei, não, que bacana, se ela me viu esse potencial, eu falei sim na mesma hora, assim, eu falei, pô, eu vou lá. Não, eu digo que nós fomos um pouquinho resistentes, né, pensamos, vamos, mas pro seu negócio, assim, associado, né, é bem legal, assim, é uma área... Sim. E melhorou a visibilidade? Você conseguiu alcançar assim no que... Melhorou bastante. E a gente acaba tendo várias pessoas, né? Ainda da área da beleza, eu só entrevistei uma pessoa. De resto, assim, é tudo pessoas realmente que não tem nada a ver com salão, nada disso. Entendi. Que a gente está trabalhando muito com a questão da beleza mesmo no interior, né? Entendi. De dentro para fora, de fora para dentro. E agora eu vou até trazer um cabeleireiro também para poder estar fazendo entrevista comigo, né? Porque foi ele que fez a transformação do meu cabelo. Que tá muito bonito. Obrigada. Ele tava preto, né? Você lembra? Grandão, né? Isso, aí ele fez essa transformação que ele quis fazer, uma morena iluminada em mim. Vambora, né? Eu fui lá e vamos, tá bom. Fiquei com medo, mas deu certo, todo mundo tá elogiando. Aí eu vou trazer ele para a gente conversar sobre isso, o quanto isso é importante também, né? A gente cuidar da gente por fora e melhora bastante por dentro, né? Durante E é o que você interior. Mais faz, né? Você faz isso o tempo todo, então quer mostrar isso pelas câmeras, né? Exatamente. E você mostra, assim, também seu dia a dia, seus atendimentos? Mostro. Eu tenho o Instagram do estúdio, né? Que a gente movimenta bastante o que a gente faz lá. E tem o meu Instagram, que era do estúdio, mas eu botei mais para o meu lado pessoal, com podcast, com programa. E o estúdio, é tudo junto ali, né? Mas tem que ser, não tem como. Como faz para separar vida pessoal de vida profissional? Nossa! Olha, nem eu sei como é que eu posso explicar isso. Não, eu falo sobretudo nas redes sociais, né? Porque... sim, não, a gente acaba, igual, eu tô com 2 Instagram, né? O Instagram do estúdio, eu faço só o estúdio. Ali do meu pessoal, que agora é o meu pessoal, eu posto de tudo ali nos stories. Gente, só eu que sou o contrário? Eu tinha um só. Tô mostrando tudo. Porque o cliente acaba cobrando muito do profissional que está ali, saber também, porque assim, é interessante para as pessoas saberem da vida pessoal das outras, né? Então, isso aí. Quando você coloca algo muito estritamente profissional, só coisa de trabalho, fica chato. Às vezes fica chato, não consegue talvez ter o engajamento que você deseja, né? E aí como é que você faz para conciliar isso? Qual que é o segredo para conseguir ter um nível de engajamento bacana que você tem e sem ter que pôr ali a sua vida? Porque hoje as pessoas compram muito o lifestyle, né? Aquela coisa da vida. Muita gente, inclusive, fez muita grana na internet com vendendo essa imagem, né? De badalação, de muita coisa, enfim. Eu assim, né? Eu mostro de tudo um pouco, né? Nas redes sociais, mas a gente só mostra o lado bom, né? Claro. O lado ruim a gente deixa pra gente. Vida real, né? Exatamente. Mas eu consigo conciliar os dois, eu consigo fazer, né? Tudo ao mesmo tempo. É difícil, às vezes, porque a gente acaba, né? Perdendo um pouco a linha ali, ai meu Deus, tem que postar, às vezes esquece e tal. Estratégias, né, pra poder. Exatamente, mas eu sempre boto foco, né? Eu preciso acordar, fazer isso, vou postando, dou bom dia, não dá pra
pra fazer muita coisa, né? É um café. Não deu pra fazer, tá tudo bem, vida que segue, Isso vambora. aí. Se não der, Deus. Se der, maravilhoso. Mas eu consigo fazer tudo ali nas redes sociais e consigo viver também por fora, né? Mas é um pouco difícil, sim. Não é fácil, não. Tem que ser algo, planejamento. Tem que ter um planejamento. Porque assim, como eu falei, são 2 Instagrams, né? O Instagram do estúdio eu tô acabando deixando assim um pouco meio que... Às vezes não tá fluindo tanto. Fluindo, é né? mais um resultado, né? Vai postando ali o resultado, o que a gente tá fazendo, trabalhando ali, tudo bem. Mas não é tão 100% quanto o meu, entendeu? Então o meu eu posto mais. Consigo Hoje postar você foca mais. mais no seu pessoal. No meu, Entendi. Isso aí. E com relação ao estúdio, assim, esse meio que a gente, de competitividade, né, que a gente tem muito aí, qual é a estratégia que vocês utilizam lá para fidelizar seus clientes de vocês? Um diferencial do estúdio, assim, que vocês... Eu acabo que eu não tenho muito essa questão da rivalidade da concorrência, né? A gente acaba buscando elas pra gente também, né? Teve momentos da vida assim que quando a gente tinha outros colaboradores, tinha essa rinchazinha com o outro que fazia do lado e tal. Eu nunca gostei disso. Eu sempre achei que isso não agrega valor. Todo mundo, né? Isso aí, não agrega valor pra gente. Inclusive, principalmente eu, assim, agora que o estúdio virou Academy, né? Então eu preciso de fato trazer as pessoas da área da beleza pra perto de mim também. Sim, é verdade. Então, assim, há espaço pra todo mundo. Você não vai conseguir entender todo mundo. Sim. Né? Eu acho que a gente não é um povo, né? Não tem várias mãos. Então dá pra atender seus clientes e deixar pra quem quer. Se a cliente não quiser fazer lá, quiser fazer com você e se quiser esperar, né? Ótimo. É verdade. Mas isso aí pra mim não tem problema. Eu não tenho problema com ninguém que trabalha. Eu já dei curso com as meninas que perto de mim, do meu lado, assim, na mesma rua. Trabalha na mesma rua que eu. Dei curso pra 2 já. Né? Então, e o que as clientes falam sobre eu gosto de voltar porque por algo especial, assim, um diferencial do estúdio que vocês têm? Né? Ai, gente, lá no estúdio a gente tem assim, a gente é muito amiga das clientes, né, também. A gente dá um conchego maior, a gente oferece as coisas para elas tomarem, café, cappuccino, a gente é mais alegre. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, alegria, né? Sim, não nada robotizado, sabe? Senta aqui, deita, faz sobrancelha e tchau. Né? Tem aquele carinho, aquele apego. Eu falo muitas das vezes, né? A gente tem que tratar bem a cliente, porque ela pode voltar pelo que ela foi tratada, pelo que a gente é. Exatamente. Às vezes ela não gostou do seu trabalho, ela vai voltar porque gostou de você. Entendeu? Agora, se você tratar um cliente mal... Ele pode até ter gostado, né? Você pode fazer a melhor sobrancelha. Ela não vai querer voltar porque não sentiu a vontade. Então tem que ter esse carinho, esse aconchego com a cliente. É o acolhimento, né? Exatamente. São pessoas que, de fato, elas vão fazer com que você receba o seu salário no final do mês. Então você precisa ter esse carinho por elas. E vocês, quem trabalha com o público, né? A maioria do tempo que você está na sua vida é fora, no seu trabalho. Em casa você fica pouco tempo. Então você tem que se sentir muito bem à vontade onde você trabalha, com o que você trabalha, com quem está indo até você também, entendeu? Então tem que viver aquele momento ali, bem. Então as clientes adoram ir lá. Tem cliente que vai lá para ficar rindo, brincando. Eu gosto muito de vir aqui, que vocês são muito alegres e tal, que é eu e a minha colega, né, a Winnie, que trabalha lá comigo. Então, é algo bem bacana. Tem que ser assim, sabe? Tem que ter esse carinho para os clientes voltar também, não só o trabalho da gente. E qual o erro que as clientes mais cometem, que mais chega lá, assim, furada mesmo? De, sempre tá com a sobrancelha assim, assado porque tentou fazer em casa. Acontece. Acontece muito. Tem muitos. E qual é o que mais acontece? Não, geralmente tem umas que futucam mesmo, né? As falhas, fala que não, né? Futuca. Tá. É sempre assim. Não, eu não fiz, não. Foi a última vez que eu fiz, foi vindo aqui. Aquela boa e velha falhazinha. Exatamente. Furinho. E acho que é só isso mesmo, mas eu acho que mais isso, né? E assim, elas acabam também, tem umas que também que viajam, vai fazer em outro lugar e fala, Camila, eu tive que fazer com fulano lá, mas não gostei e tal, né? Sinceras, né? Sim. Consertar é mais barato do que
É o mesmo valor. É o mesmo valor? Tinha que ser mais caro. Consertar tinha que ser mais caro. Não, é o mesmo valor. Pior que é o Não mesmo muda valor. nada, né? Dá Só trabalho. Se for, mesmo se for micro? Não, micro eu não mexo. E Micro se a não tem pessoa jeito. mexer, se vier de outro profissional, tipo um retoque. Uhum. Ah, fiz a micro lá e vou fazer o retoque aqui. Eu acabo nem mexendo. Eu avaliava e cobrava o preço do primeiro procedimento. Eu não tenho esse negócio assim, eu fiz que eu tô profissional, agora eu quero fazer um retoque, você me cobra não, é isso tal aí. valor? Não, se não for cobro. meu valor, eu retoque não. Retoque aí não. eu falo, o retoque é na sua sobrancelha, o meu serviço é a primeira vez, então mas se for um pra valor... consertar, eu prefiro não pegar. Porque não, é por isso que eu avaliava. Eu tenho algo que resolve. Não pode correr o risco de ficar pior do que tá. Não, aí. Principalmente se não tiver jeito. Certeza, Se não tiver jeito de ficar do jeito que ela tá buscando, eu nem mexo, vou mexer em quê? Aí a última pessoa que mexe na sobrancelha que vai levar. Com certeza. Entendeu? Então, se eu ver que dá jeito, eu faço. Agora, se eu falo assim, não tem jeito. Não tem como fazer, você vai ter que remover. Vai ter que ficar ali quanto tempo pra sair? Depende do tempo que ela fez, o tipo de pigmento que usou, a cor que está. Exatamente. E também depende muito também de como foi feito, né? Porque a camada ideal da pele. Porque a gente aprende que a gente precisa usar na primeira camada da pele, né? Implantar o pigmento na primeira camada. Se você pesar a mão, pode virar uma tatuagem, né? Então, já ocorreu muito, você que trabalhou nessa área, você já viu várias pessoas por aí que já tatuagem. Fez tem micro... gente que faz, inclusive, com tatuador, né? Mas tem gente que faz micropigmentação e virou uma tatuagem, porque pesa a mão. Então, assim, dependendo de como foi feito, não tem jeito, não tem volta, só removendo mesmo, né? Pois é, que bacana. É muita coisa, né? Mas assim... E para você, né? Você falou que o seu estúdio se tornou uma academia, está se tornando uma escola, está formando novos profissionais. E esses profissionais, qual o conselho que você dá, né? A partir da sua bagagem, a partir da sua experiência, qual o conselho que você dá para quem está começando agora? Assim, porque muita gente se inspira em você, te tem como referência. E qual que é o conselho que você dá para essas pessoas que estão chegando agora, estão começando a jornada? Sim, eu aconselho a buscar o que vocês querem, né? Se vocês querem realmente trabalhar com sobrancelha, com cílios, na área da beleza, que seja por amor também. A gente trabalha por conta do dinheiro, né? A gente precisa trabalhar e tudo mais. Mas quando a gente está cuidando de uma outra pessoa, a gente tem que ter um carinho, tem que ter um amor, tem que zelar por aquilo ali, porque é um cuidado, né? Mexer com o rosto de uma outra pessoa, para que ela se sinta elevada, a autoestima, precisa ter amor por aquilo. Então, todo mundo que vai até lá no meu estúdio e busca a questão do curso, eu falo, gente, se for trabalhar, trabalhe com amor, não trabalhe só por fazer, porque isso é essencial. As pessoas querem se sentir bem, querem ter uma autoestima elevada, quer se sentir maravilhosa, então tá em suas mãos a fazer com que ela se sinta bem, né, diante de tudo que você tá fazendo ali por ela, na sua marca, no seu estúdio. Porque é um poder, né? É um poder. Tem tanto para melhorar 100% como para definhar 100%. E qualquer pessoa pode se tornar uma profissional para trabalhar com sobrancelha, ou tem que ter talento? Só um artista consegue? Não. Porque vocês fazem arte, né? É arte, mas eu falo que para você se tornar designer de sobrancelha, você só tem que ter coordenação motora. Você sabe manusear a sua mão? Então você consegue fazer sim. Qualquer pessoa pode fazer sim. É só treinar, praticar e amar aquilo ali. Não tem mais nada que possa fazer com que você não queira. Mistério, tá? Não, tem não. Basta força técnica, de vontade. né? Técnica. Exatamente. E amor. Ter uma um visagismo bem feito, sabe? Ter uma visão certinha, pronto. Procurar um profissional referência que vai te levar para o caminho certo. Então já deixa o seu arroba para elas entrarem em contato e já conseguir fazer esse curso e entrar nessa área aí. Sim. Lá o Instagram do estúdio é Camila Alvarenga Beauty Studio, né? O Instagram tá começando agora, porque como eu tenho o meu, que era mais antigo, né? Mudei agora, então é Camila Alvarenga Beauty Studio. Lá a gente posta todos os nossos trabalhos que a gente faz, aonde a gente vai, os eventos que a gente vai, né? E agora também
Daqui uns dias também a gente vai ter selo internacional também, né? Daqui uns 2, 3 meses a gente vai tentar resolver isso aí para poder agilizar. Então, o certificado ter um selo internacional. Que bacana! É muito legal. Esse spoiler dessa novidade. Sim. A nossa Leste Design, ela já colocou, né, como um selo internacional, então é algo que já está agregando para o lado dela, e agora a gente está botando para o lado do design de sobrancelha também. Mas o que é uma formação? É uma formação. No caso, você, quando faz o curso com a gente, né, o certificado, ele tem um selo internacional, então você pode fazer sobrancelha em qualquer lugar fora da Europa, né, e nos Estados Unidos. Nossa, ó. Tá vendo? Made in Brasil. Diferencial, gente. Exatamente. Não tinha disso não, talvez na Embeleze mesmo e deu tudo certo. Mas agora tem a oportunidade de já ter um certificado aí reconhecido, né? Exatamente. E isso agrega muito valor também. Com certeza, entendeu? Nossa. Agrega muito valor no profissional que tem. O profissional, principalmente, né, o profissional da área da beleza, quando sai do Brasil e vai para outros países, ele é muito reconhecido. Exatamente. O pessoal gosta muito do trabalho dos profissionais brasileiros. Então, quando vocês pensaram nesse selo, foi pensando nessa possibilidade, possibilidade, porque eu já dei curso para pessoas que foram embora para Portugal, mas levou o meu certificado normal e não teve valor. Né? Já dei para 3 meninas que foram, mas porque queriam aprender comigo, né? Então foram, tudo bem, mas esse selo é muito importante lá fora, porque lá eles vão ter que fazer outro curso profissional dentro do país deles, né? É verdade. E no caso, nossa, comigo, um diferencial muito legal. Legal mesmo. Agora é made in Brasil para o mundo. Brasil isso aí. Isso aí. E é isso que a gente tem que buscar mesmo, buscar crescimento, e o nosso estúdio tá fazendo isso para poder estar levando as nossas pupilas, né, que a gente fala que as nossas pupilas, né? Que bacana. Fazer várias coisas, vários lugares por aí, no país, né, em outros países também. E quem quiser conhecer lá o seu espaço, fala pra gente onde é que fica a localização. O nosso estúdio fica lá em Maruípe, né, em Vitória, né. Aqui é o pessoal daqui quase aqui Vila Velha, né? Faz tudo aqui, né? Exatamente, mas eu tenho muitas clientes que é de Vila Velha, que vão para lá também, né? Da Serra não, mas tenho uma cliente que já foi. Da Serra eu tenho uma só. Mas eu tenho cliente de Vila Velha e de outros bairros, né? No caso, Jardim Camburi, Jardim da Penha. E lá também tem várias pessoas, né? Que fazem também, mas a gente tem muita gente que vem bacana. de fora, assim, para poder fazer com a gente, lá em Maruípe. Maruípe e Vitória. Ok. Então é isso. Muito obrigada, Camila. Obrigada a você. Foi incrível estar aqui, conhecer essa história de obrigada. Pertinho, sempre conheci da rede social, né? Muito feliz por isso. E a fã entrevistando o ídolo. Mas é isso, gente. Agradeço vocês por estarem conosco. E semana que vem tem mais um episódio no ar. Muito obrigado. Foi um prazer estar com você, tá, Camila? Prazer é todo meu. Espero que vocês também tenham adorado aí nosso episódio de hoje. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.